Boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de março de 2024, são 17 horas e 3 minutos. Estamos iniciando neste momento a sessão da segunda comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol. Agradecer aqui a presença dos auditores, doutor Eduardo Berol, doutor Carlos Alberto, doutor Procuradoria, doutor Fred, os advogados, aqui um cumprimento na pessoa do doutor Rafael, vice-presidente doutora Margarete, doutor João, doutora Paula, sempre presentes aqui, a todos que estão acompanhando a sessão. Vamos iniciar, então, pelo processo de preferência da pauta. É o de número 350, a relatoria é minha, e trata-se de denúncia formulada pela doutora Procuradoria. Oi? Ah, o 350 dele? Ah, informação equivocada. É 350 da doutora Eduardo Berol. Doutor Eduardo, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado. Desculpe o equívoco. Boa tarde a todos. Processo 350/2024, Campeonato Paulista Sub-17, partida entre SCA Brasil e Esfera Futebol Clube, realizada no dia 27 de abril, no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva. São denunciados os atletas da equipe do Esfera, senhor Cauã Moreira Vaz e Lucas Guilherme Hilário Fischer, todos amadores. Pela equipe do SCA, senhor Daltro Henrique Veizaga Lemos da Rosa e senhor Iago Murilo Lewandowski, também 2 atletas amadores. Fundamentos. A Procuradoria, diante do relato contido na súmula da partida e relatório de arbitragem, apresentou denúncia primeiramente contra o atleta Cauã Moreira Vaz, com base no artigo 254. Relato do árbitro, pois após a marcação da falta a favor da sua equipe, com a bola parada, o mesmo entra em campo, desferindo uma voadora nas costas do seu adversário de número 17, atleta Gustavo Rodrigues Marcelino Góes, iniciando o tumulto da confusão. Diante disso, a Procuradoria apresentou denúncia com base no artigo 254-A. Com relação ao atleta Lucas Guilherme Hilário Fischer, também da equipe do Esfera, o relato do árbitro diz o seguinte: após a marcação da falta a favor de sua equipe, o mesmo trocou empurrões com seu adversário no meio do tumulto. Diante disso, foi apresentada a denúncia pela Procuradoria com base no artigo 258 do CBJD. O mesmo fundamento se aplica ao atleta Daltro Henrique Veizaga Lemos da Rosa, da equipe do SCA Brasil, com o mesmo relato do árbitro. Também apresentada a denúncia no mesmo artigo. O mesmo acontecendo com relação ao senhor Iago Murilo Lewandowski, também com base no artigo 258, e o mesmo relato do árbitro. Diante disso, foi pleiteada pela Procuradoria a condenação de todos os denunciados. Todos eles não possuem antecedentes. Creio que há uma defesa nos autos ou apenas a defesa escrita do SCA. Obrigado, doutor Eduardo Berol. Eu tenho Esfera, aqui... Ok, sem problema. Doutor Eduardo Berol, eu tenho aqui como anotado como doutora Mariana pelo Esfera e doutor Renan pelo SCA. É isso? Tem vídeo. Doutora, por favor, só um minutinho. Doutora, a senhora pelo Esfera. Isso, a senhora tem provas a produzir? Ah, tá. Por favor, doutora, se puder ficar aqui e pegar o microfone, é melhor que a gente tenha... Aqui. Sem problema, não tem problema. Pelo SCA tem alguém, não? Algum advogado? Não? Só defesa escrita, ok. Quando, doutora, pode ligar o microfone? Tá, Eu mandei um vídeo pela petição para vocês, e também os denunciados estão presentes, e uma testemunha também. Ok. A gente vai reproduzir o vídeo aqui, ok? E depois a gente ouve quem é de direito. Se puder só indicar pra gente onde é que está o atleta, pra gente conseguir Vai compreender. ter uma pausa no vídeo que vai estar evidenciando cada atleta. Acho que é na jogada seguinte. Isso mesmo. A gente colocou uma pausa para mostrar cada um. O Cauã e o Lucas.
Confusão total. Já foi, Lucas. Aqui, o Lucas está aqui. É isso que eu ia falar, é melhor ir com o dedo. Obrigado, doutora, por trazer os elementos, inclusive por identificar no vídeo, né? Que normalmente a gente tem os vídeos aqui, as provas, mas não temos como identificar muitas vezes. Então, a senhora vai querer ouvir o Cauã, o Lucas, e vai querer ouvir a testemunha é da agremiação, não? Isso, de esfera. Tá. Então, vamos ouvir primeiro o Cauã, ou doutor Eduardo? Pode ser? Ok, vamos ouvir então, por favor, Cauã. Pode sentar aqui. Poder dar o microfone para ele, doutora, para ele poder falar. Ele já se identificou o documento? O documento pro... Cauã Moreira Vaz, é isso, né? Seu Sim. nome? É esse? Sim. Cauã, obrigado por ter comparecido. Eu vou passar a palavra ao relator, que é o doutor Eduardo Beló, vai fazer alguns questionamentos a você, ok? Doutor Eduardo, tem a palavra. Tudo bem, Cauã? Tudo? Aconteceu, antes desse fato, aconteceu alguma coisa antes, no jogo, Não, o jogo tava correndo normal. correndo normal, certo? Daí, houve um chapéu, continua a jogada, daí houve aquela falta com o empurrão. Por que que você saiu do banco de reservas e se dirigiu até o local dos fatos? Eu tava no banco, aí começou o tumulto, a confusão. Aí o banco dos caras levantaram, aí começou o tumulto, os caras começaram a ir pra cima do nosso time. Aí eu levantei e fui pro tumulto. Junto. Certo. Depois daquilo, o que mais aconteceu? Depois daquilo continuou o tumulto, aí aconteceu o que aconteceu no vídeo, que foi a confusão. E só. Depois continuou o jogo normalmente? Aí continuou o jogo. Depois aí o juiz se expulsou e a gente... Não tenho mais pergunta. Obrigado, doutor Eduardo Beló. Passa a palavra ao doutor Carlos Alberto. Tem alguma pergunta a fazer, doutor? Sem pergunta, excelência. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Eu tenho uma pergunta, Cauã. Você tinha conhecimento desse tribunal? Sabia que existia esse tribunal para jogar atletas, não? Agora eu descobri depois disso. É a primeira vez que você veio Primeira aqui? vez. Tá. Mas vocês recebem palestras, são orientados com relação a infrações, essas coisas todas? Sim, a gente E as recebe... consequências dessas? Sim, teve consequência. Não, mas vocês são orientados das consequências que sim. vocês cometendo esses equívocos, né, durante a partida, vocês têm que comparecer aqui? Isso vocês têm conhecimento ou não? Não, eu descobri por causa disso. Ok. Doutora, deixa eu passar a palavra só para a doutora primeiro, depois eu passo para você. Doutora, quer fazer alguma pergunta ao atleta? Não? Ok. Só um minutinho, doutora. Liga o microfone aí, que senão a gente não consegue. Isso, por favor, vira ele para você. Perguntaram para você como estava sendo a partida antes. Você falou que correu normalmente. Mas pelo que eu saiba, não foi isso que aconteceu. A partida foi normal? Tiveram muitas faltas? O que aconteceu na Não, partida? Desculpa, teve... doutora, não induza também o atleta. Faça o seu questionamento sem induzir, por favor. Pode responder, calma. Não, teve bastante faltas. Teve grito na cara dos caras. E o juiz não tava marcando. Tava tendo bastante falta. Mais alguma, doutora? Não? Vou passar a palavra à outra procuradoria, doutor Fred. Obrigado, senhor presidente. Cauã, boa tarde. Cauã, eu queria fazer uma pergunta para você, que é o seguinte.
Você viu a confusão acontecendo ali e resolveu sair do banco de reservas para ir até lá. O que te motivou? O que você olhou e falou, é isso que eu vou fazer, é por conta disso que eu vou agir? O que aconteceu? Eu tava no banco, sentado, tinha sido substituído uns 10 do segundo. Aí no meio começou a confusão, 2 colegas meus caíram no chão, e aí começou a confusão. Aí quando eu olhei pro banco dos caras, no banco dos caras tava tudo levantado. Aí eu levantei e fui pro tumulto. Junto. Mas aí por que você chegou na voadora? Não cheguei na voadora. Cheguei pra separar. Para o tumulto. Tá bom, obrigado. Satisfeito, senhor presidente? Obrigado. Cauã, obrigado por ter comparecido. Doutor, a gente vai ouvir então o outro denunciado. Por entregar o microfone para a doutora Paula, por favor. O senhor Lucas, né? Lucas, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Tudo bem? Obrigado por ter comparecido. Vou passar a palavra ao doutor Eduardo Beral, que é o relator do processo. Doutor Eduardo, Lucas, você tem a boa palavra. tarde. Por favor, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Cauã. Como estava o jogo até o momento até o gol deles? Como é que estava? Tava um jogo bem disputado e bastante faltoso, tanto deles quanto nós. Só que eles deixaram a desejar do nosso lado. Não sei o porquê. Certo. Daí aconteceu o gol, deu a saída, teve o lance do chapéu. Qual o motivo que o fez sair da área onde você estava até o local dos fatos? Eu vi o goleiro deles dando um soco no nosso jogador, aí eu fui tentar lá separar. Isso me Certo. motivou a ir até lá. Eu não tenho mais perguntas com relação. Ok, doutor Eduardo. Doutor Carlos Alberto, tem pergunta? Não, senhor, sem pergunta, excelência. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Eu tenho uma pergunta, Lucas. Existia algum tipo de algum relacionamento, alguma rusga entre as duas agremiações? Vocês tinham alguma, sei lá, alguma animosidade? Vocês já se enfrentaram algumas vezes? É que eu sou novo aqui no estado, eu não sou daqui. Aí eu não sei mesmo. Ok. Bom, eu passo a palavra à doutora, então, fazer... Tem alguma pergunta, doutora? Não? Doutor Fred, tem alguma pergunta? Também não, senhor presidente, obrigado. Ok. Obrigado, Lucas. Agora você quer ouvir o senhor? Como é que ele chama? Tudo bem, senhor Luiz? Por favor. Tudo bem, senhor Luiz? Boa tarde. Obrigado pelo comparecimento. Vou passar a palavra ao doutor Eduardo Beral. Boa tarde. Senhor Luiz, qual a sua função na equipe do SCAP? Boa tarde a todos, sou analista de desempenho. Analista, o senhor estava no jogo lá? Estava. Em que lugar? Estava na cabine. Na Na cabine voltada para análise. Certo. Isso aí eu vou perguntar, é uma questão que o senhor vai responder, porque é uma análise da ocorrências da partida é individual. Mas houve alguma troca de insultos, alguma coisa que pudesse ensejar essa confusão que aconteceu ou não? O ano passado nós enfrentamos algumas vezes o SCA, não tivemos assim problemas, né? Mas no decorrer da partida, o clima foi esquentando e aí, não que justifique, tá? Mas aconteceu um pênalti antes, já era 44 minutos ou algo do tipo, que na nossa visão não foi pênalti. E a gente não tá, e não justifica, e não tá aqui para até discordar, não, porque até falei para o árbitro, não tem problema errar ou não, como o senhor foi muito bem no jogo da Copinha com a gente. E algumas faltas, algumas situações assim que geram pode gerar um desentendimento maior. E aí, no momento do gol do SCA, o atleta do SCA, ele vai até o nosso banco e grita, né? Isso, acho que no calor do momento deve ter gerado, eu não estava no banco, estava lá em cima, mas é muito disso. Certo. Fora isso, nenhum lance que pudesse, em tese, ocasionar esse... Faltas de jogo, falta de jogo, de falta faz questão, parte, né? mas não foi um jogo violento, mas foi um jogo faltoso. Certo. E essa questão do pênalti, eu acho que foi logo na saída, em que a gente tentou sair para fazer o gol também, para ganhar o jogo, e aconteceu isso. Certo. Eu não tenho mais pergunta. Doutor Carlos Alberto, você tem alguma pergunta a fazer? Senhor presidente, eu vou seguir na linha da pergunta que o senhor fez ao atleta. Boa tarde.
O senhor tomou conhecimento, já que atua com a equipe, está sempre acompanhando os garotos, né? Vamos chamar, permita-me chamar de garoto. Se houve assim uma animosidade rede social, eles se prometendo, ó, vou te pegar, vou pegar. Chegou ao conhecimento do senhor algo nesse sentido de troca de insultos via rede social? Não, nesse sentido nós não ficamos sabendo, né? O ano passado em outra categoria teve situações de rede social, mas questão de classificação e desclassificação Ok. e antes de um jogo, mas Entre as mesmas equipes. entre as mesmas Ok, equipes. ok. Tá? Obrigado. Tem mais perguntas, senhor presidente? Obrigado. Eu não tenho perguntas a fazer, agradeço a presença do senhor Luiz. A doutora quer fazer alguma pergunta? Os meninos comentaram que não tinham ciência do Tribunal Desportivo. Eu queria saber se o Esfera tem alguma conduta educacional mesmo para os meninos, no sentido de mostrar para eles que o esporte não é para isso. Sim, doutora, nós temos, a gente fez palestras e depois dessa situação, na segunda-feira, todos os atletas do elenco que tiveram na confusão ou não, todos eles têm direito a uma variável, todo mundo foi retirado a variável. Nós fizemos também uma palestra sobre justamente isso, sobre fair play, em que a gente trouxe vídeos do Darzoni, que já faz um tempo que aconteceu no Rio Grande do Sul, final de Campeonato Brasileiro Sub-17, e a política do nosso time é justamente o inverso do que aconteceu, é justamente prezar o jogo limpo, fair play, e aí para a gente é bem complicado, tem palestras, tem psicólogos que também reforçam isso. A doutora Procuradoria tem alguma pergunta a fazer? Não, senhor presidente, estou satisfeito. Obrigado. Ok. Senhor Luiz, obrigado por ter comparecido, ok? Fica à Eu que vontade, agradeço, se o senhor obrigado. quiser acompanhar. Doutor, a doutora Procuradoria quer se manifestar? Não, sobre as provas? Não, senhor Todas presidente, lidas? obrigado. Não, nós temos a denúncia. Ok, passo a palavra à doutora para fazer a defesa, fique à vontade, ok? Posso ficar aqui mesmo? Pode, não tem problema nenhum, fique à vontade. Bom, como bem dito tanto pela testemunha como pelos atletas, o jogo desde o início foi um jogo faltoso, foi um jogo que teve rusga entre os atletas, e de fato não há como falar que não houve um tumulto, que não houve uma confusão. Houve um tumulto sim. Tanto é que a defesa acredita que justamente por isso o árbitro imputou fatos às pessoas que sequer participaram dessa confusão. Por que eu digo isso? O relato do árbitro menciona que o Cauã teria dado uma voadora no número 17, atleta Gustavo Rodrigues Marcelino Góes. Se os senhores olharem na súmula, esse jogador é do Esfera. Então, acho que não faz muito sentido, se hipoteticamente o Cauã tivesse de fato agredido alguém, agredir o companheiro do próprio time. Então, esse seria o primeiro ponto que eu tenho a dizer. O segundo ponto, eu sei que o vídeo está um pouco turvo, mas não houve agressão do Cauã. O Cauã, em momento algum, chegou na voadora no jogador ou deu um pontapé no jogador. Isso não aconteceu. Em razão disso, a defesa requer a absolvição do atleta. E caso os senhores não entendam pela absolvição, que levem em consideração as atenuantes do artigo 182, que é ele ser primário, ter bons antecedentes, também ser atleta amador, e desclassifiquem a conduta dele para o artigo 258, caput do Código, aplicando somente o que dispõe o parágrafo 1º, que seria somente a advertência no atleta. Já em relação ao Lucas, acho que também fica um pouco mais fácil aqui de argumentar, porque como os próprios senhores viram também no vídeo, o Lucas, ele vai em direção ao tumulto, mas ele vai justamente para lá. Ele vai justamente para lá porque ele vê o companheiro dele. Pode falar, acho que não dá interferência aqui. Deve ser o meu. Então, recapitulando um pouquinho. Já em relação ao Lucas, fica um pouquinho mais fácil de se argumentar, porque os senhores viram que ele realmente foi em direção ao tumulto,
Mas ele foi porque ele viu o companheiro dele de time sendo agredido pelo goleiro do time adversário. Ele foi justamente ali para tentar apartar os ânimos. O que a denúncia impôs para ele foi que ele teve um ato antiesportivo. E isso, na minha visão, é uma coisa totalmente contrária. Ele vai para separar uma briga. Ele vai para tentar ajudar o companheiro para acabar com aquilo. Não só o companheiro, até mesmo como o adversário. Porque o esporte não é local disso. Em razão disso, eu também peço a absolvição do Lucas. Caso os senhores não entendam por isso, seja aplicada somente a advertência do parágrafo 1º do mesmo artigo, também se levando em consideração os atenuantes, que ele também é primário, também tem bons antecedentes e também é um jogador amador. Obrigado, doutora. Parabéns pela defesa. Vou passar a palavra ao doutor Eduardo Berol para fazer a leitura da próxima defesa, que é a defesa do SCA, é isso, né? Futebol Clube SCA Brasil apresenta a defesa com relação aos seus atletas, senhor Daltro Henrique Veizaga Lemos da Rosa e Iago Murilo Lewandowski. Por primeiro, esclarece que os atletas jamais fizeram parte de qualquer processo desse tribunal, ressaltada a primariedade. São menores de 18 anos, pede a aplicação do artigo 118. O fato também de ser a categoria não profissional, a aplicação do artigo 182. Alega que no momento da apreciação dessa denúncia, o fato de se tratar de atletas figurantes de categoria não profissional deve ser sopesado. Diante disso, normalmente considerando o fato dos atletas não serem reincidentes, sendo réus primários, bem como tratar de categoria não profissional, requer-se a vossas senhorias a conversão da aplicação da pena em advertência. Essa é a defesa do SCA. Doutor Eduardo, pode fazer, proferir seus votos, fica à vontade. Vamos lá, eu vou fazer os três juntos. Com relação aos senhores Lucas Guilherme Hilário Fischer, Daltro Henrique Veizaga Lemos da Rosa, Iago Murilo Lewandowski, diante da conduta que verificamos aqui, todas elas são iguais, eu aplico a pena de uma partida convertida em advertência, no artigo 258. Com relação ao senhor Cauã Moreira Vaz, eu retiro a aplicação da pena do 254A, por entender que não houve aqui o desferimento efetivo da voadora, tampouco uma atitude violenta dele, mas também fica evidente que ele se deslocou para o local da confusão, visando impedir aí a prática e também agir no meio da confusão. Diante disso, com base no artigo 258 do CBJD, aplico uma partida. Esse é o voto. Obrigado, doutor Eduardo. Obrigado, doutor Eduardo Berol. Parabéns pelo voto. Passo a palavra ao doutor Carlos Alberto para proferir o voto. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobre procuradoria, doutores, atletas aqui presentes, testemunhas. Parabenizo o nobre colega pelo voto e peço vênia apenas para divergir, senhor presidente, a questão do atleta Cauã Moreira Vaz. Entendo eu, e pelo relato do próprio atleta, o desconhecimento da existência do tribunal, talvez tenha se ausentado da aula que foi ministrada lá no clube. Nesse dia, provavelmente ele estava de atestado, não assistiu. Fica evidente pelas imagens que ele saiu do banco e foi um dos tumultuadores com a sua corrida para lá. Não foi para defender, separar. Ele foi para atacar. Talvez não ficou claro a voadora que está na súmula, mas ele foi lá e desferiu socos e pontapés. Então, divergindo do nobre voto do relator, eu mantenho a denúncia no 254A e aplico a pena mínima de 4 partidas ao atleta Cauã. Com relação aos outros atletas, eu acompanho o voto do relator. Ok, só ele faz jus ao benefício, ele é atleta amador. O senhor vai aplicar o benefício ou já está incluído? Sim, 4 partidas com benefício. Tá, então são 4 partidas já descontando. Então seriam 8 partidas. Sim, senhor. Reduzidas a 4. Sim, senhor. Ok. Eu vou acompanhar a doutora, parabenizo os dois auditores pelos votos, eu acompanho a relatoria no que concerne aos atletas Lucas, o Daltro e o Iago. Uma partida para ambos. Com relação ao Cauã, eu também entendo que foi uma agressão, então eu acompanho o voto do revisor.
Eu ia até reduzir a 2 partidas, mas eu vou manter em 4 partidas. Eu não sou muito afeito a isso, porque por entender que a Lei Pelé, quando ela instituiu o CBJD, era nítida a função social que ela pretendia com isso, e que nós precisamos educar os atletas, mas não puni-los para que eles sejam exemplos de nada. Eles são, como é o caso dele, um atleta que deve ter 16 anos, né? Não conhecia esse tribunal, veio aqui agora, não foi talvez orientado ou devidamente orientado que isso existia, então eles têm que, eu acho que tem que haver uma punição sim, mas para que eles não reincidam. Em caso de reincidência, nós podemos ser um pouco menos benevolentes, mas aqui eu acredito que a gente tem que dar ser um pouco mais benevolentes nessas apenações. Eu vou aplicar a pena de 4 partidas também com a redução. Então fica 4 partidas para o senhor Cauã e 1 partida para o senhor Lucas, para o senhor Dalton e para o senhor Iago, encerrando assim o processo de preferência número 350. Obrigado pelo comparecimento de todos.
Ok, votamos o próximo processo da pauta. O único da preferência era esse último aqui, o 350. Então vamos ao processo 344, cuja relatoria incumbe ao doutor Carlos Alberto da Silva. Carlos Alberto, Vossa Excelência tem a palavra, doutor. Boa tarde, senhor presidente. Processo número 344, partida realizada em 27 de abril de 2024, com início previsto às 11 horas entre as equipes do Guarani e Paulínia, pelo Campeonato Paulista Sub-17. Figura como denunciado o atleta Tarso Pandolfi Pereira Freitas, do Guarani, por infração ao artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por atingir com um carrinho por trás o tornozelo de seu adversário. Consta na súmula e relatório da arbitragem que o atleta Tarso Pandolfi, do Guarani, aos 95 minutos de jogo, atingiu com um carrinho por trás o tornozelo de seu adversário de número 5, Sorian Luca, na disputa de bola. Houve a apresentação de defesa escrita, senhor presidente, por parte do Guarani, através de seu defensor constituído, Dr. Daniel Jorge Moraes, que pugnou pela absolvição do denunciado, uma vez que o atleta em questão já fora penalizado com uma partida pela suspensão automática, e ainda que ele seja beneficiado pelo artigo 180, incisos 1 e 4 do mesmo Código, uma vez que não há registros de inresidência nos últimos 12 meses, e, caso não seja esse o entendimento do tribunal, que o denunciado tenha a sua penalidade convertida em advertência, conforme artigo 250, parágrafo 2º, todos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Já li da defesa, doutor. Vossa Excelência quer se pronunciar? Não, obrigado, senhor presidente. Vou dar o termo da denúncia. Ok, fique à vontade por voto, doutor Carlos. Senhor presidente, diante dos fatos trazidos pela súmula, do princípio da veracidade relativa da própria súmula e dos documentos probatórios juntados aos autos, bem como da defesa apresentada pelo defensor do atleta Tarso Pandolfi, do Guarani, e tendo em vista a primariedade do atleta, bem como da sua condição de amador, acolhendo em parte o que fora pedido pela defesa, eu voto no sentido de aplicar a pena mínima, já com todos os seus benefícios, de uma partida pela conduta praticada pelo atleta Tarso. Suspensão de uma partida, senhor presidente, por infração ao artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, convertendo-a em advertência. É como voto. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Como vota, doutor Eduardo Berol? Eu voto por uma partida, porém não a convirto em convirto em. Agora não vou convertê-la em De advertência. advertência, porque foi uma aplicação de vermelho direto, sem entendimento aqui dessa comissão. Muito obrigado. Obrigado, doutor Eduardo Berol. Eu vou acompanhar o voto do relator por ser um atleta, por não ter antecedentes, ser um atleta amador, apenas por essa circunstância. Então, fica a pena mínima convertida em advertência, encerrando assim o processo 344. Passar ao próximo processo da pauta, o processo 346, a relatoria também é do doutor Carlos Alberto da Silva. Doutor, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, processo 346 de 2024, partida realizada em 27 de abril, com início às 11 horas entre as equipes do União Agrícola Barbarense e Valinhos Esporte Clube pelo Campeonato Paulista Sub-17. Figura como denunciado o atleta Caio Li Oliveira Araújo, do Valinhos Esporte Clube,
por infração ao artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por atingir um adversário de maneira temerária, recebendo o primeiro cartão amarelo e 1 minuto depois atingir a cabeça de outro adversário com o antebraço com intensidade média. Consta na súmula da partida e relatório da arbitragem que o atleta Caio Lia Oliveira Araújo, do Valinhos Esporte Clube, aos 67 minutos de jogo, atingiu seu adversário de maneira temerária e, aos 68 minutos de jogo, atingiu a cabeça de um outro adversário com o antebraço com intensidade média, recebendo então o segundo cartão amarelo. O atleta de número 7, Caio, que fora atingido por esse braço, né, o antebraço, da equipe do União Agrícola Barbarense, ele necessitou de atendimento médico e não permaneceu na partida. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Doutor Rafael, para fazer a defesa? Tem prova de produzir, doutor? Não. Doutor Procuradoria quer se manifestar, doutor Fred? Não. Você tem a palavra. Presidente, eu só vou ressaltar aqui a súmula. Requerer que seja aplicado o entendimento da comissão, pena de uma partida convertida em advertência por se tratar de segundo cartão amarelo, né, em que pese aí o relato do árbitro possa parecer, né, que foi uma jogada dura, né, uma jogada grave, o fato é que na análise ali ele mesmo já aplicou o segundo cartão amarelo, não foi vermelho direto, então entendeu o árbitro que era um caso para amarelo e não para vermelho, né, e também deixar claro em favor do denunciado que o futebol é um esporte de contato, né, acidentes infelizmente às vezes acontecem, mas não foi uma jogada violenta, portanto, o pleito é a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Desculpa, pedindo, por se tratar do atleta ser amador, né, ele goza do benefício 182 e é primário também. Obrigado, doutor Rafael. Parabéns pela defesa. Passo a palavra ao doutor Carlos Alberto da Silva. O voto. Senhor presidente, em análise detida da súmula, nos falta, de fato, elementos, porque me parece que a inexistência do VAR, né, doutor, da defesa, provocou um segundo cartão amarelo para um atleta que não retornou por o uso do antebraço. Então, ficou antagônico o cartão amarelo e o atleta ferido não poder retornar para o jogo, para a partida, por essa lesão que lhe foi provocada. Então, diante dos fatos trazidos pela súmula, e a defesa aqui oral, a qual eu parabenizo o doutor pela sustentação que fez, analisando a gravidade, né, tirou o atleta da partida, contudo, a aplicação da pena foi de 2 cartões amarelos, e é o entendimento dessa corte que os 2 cartões amarelos e os benefícios do amadorismo do atleta. Então, eu voto no sentido de aplicar a pena mínima de uma partida, senhor presidente, pela conduta praticada pelo atleta Caio Lia Oliveira Araújo, do Valinhos, por infração ao artigo 250. Contudo, eu a converto em advertência. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Parabéns pelo voto. Como vota, doutor Eduardo Beral? Acompanho. Eu também acompanho, então fica a pena mínima convertida em advertência ao atleta Caio Lia Oliveira Araújo, da agremiação do Valinhos Esporte Clube Limitada. Encerrado, então, assim, o processo 346/2024.
Passemos ao julgamento do próximo processo da pauta, processo de número 352/2024, cuja relatoria incumbe ao Dr. Eduardo Berol da Costa. Dr. Eduardo, Vossa Excelência tem a palavra. Processo 352/2024, Campeonato Paulista Sub-20, partida entre a Associação Desportiva Guarulhos e Nacional da Capital. Partida realizada no dia 26 de abril, no estádio Dr. Cícero Miranda. É denunciada a Associação Desportiva Guarulhos pelas ocorrências contidas na súmula. Consta na súmula e relatório da arbitragem que a equipe da Associação Desportiva deixou de cumprir regras da competição, deixando de manter o campo e instalações em condições adequadas, conforme relatado pelo árbitro. Informo que durante a vistoria no campo de jogo percebemos que o carpete de grama sintética está em mau estado, apresentando algumas irregularidades e buracos. Informo também que não havia água quente no chuveiro do vestiário da arbitragem para banho. Diante disso, a Procuradoria apresentou denúncia com base no artigo 191, inciso 3 da competição do CBJD, pleiteando pela aplicação das penas nele previstas. A Associação Desportiva Guarulhos não possui antecedentes. Esse é o relatório. Obrigado, doutor Eduardo Berol. Doutor Rafael, Vossa Excelência vai fazer a defesa? Tem provas a produzir ou não? Ok, doutor Procuradoria quer se manifestar? Ratifico o termo da denúncia. Vossa Excelência, a palavra, doutor. Bem, presidente, com base na denúncia aqui, e o artigo 10 do regulamento foi juntado pela Procuradoria, veja, pelo artigo 10, presidente, ele diz que compete ao clube detentor do mando de campo, né, tomar as necessárias providências para que os pisos dos gramados estejam em condições normais de uso ou nas condições estabelecidas no REC ou no caderno de encargos do DIE. Presidente, eu vou requerer pela absolvição da agremiação, entendendo que, em que pese, né, o carpete ele estava ali o árbitro relata em mau estado, apresentando algumas irregularidades e buracos. O fato, presidente, é que esse problema apresentado, ele não foi capaz de impedir a realização da partida, né? O árbitro, no momento da verificação, né, chegou à conclusão de que, com todos esses problemas, né, ainda assim era possível a realização da partida, o que faz a defesa, o que parte do pressuposto da defesa, porque com todos esses problemas, ainda assim, isso era estava em condições normais de uso, né, porque se assim não estivesse, muito provavelmente o árbitro ele não autorizaria que a partida, que o evento esportivo ali seria realizado, porque poderia colocar em risco a integridade de qualquer atleta. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, eu vou requerer pela aplicação da pena mínima, presidente. Esse é o pleito. Obrigado, doutor Rafael. Para a defesa, passo a palavra ao doutor Eduardo Berol para voto. Eu vou acolher em parte a tese da defesa, porque se houve jogo, então tinha condições necessárias para a realização da partida. Caso não houvesse, caso não estivesse em plenas condições para a realização do jogo, não haveria a prática do desporto ali. Então, diante disso, como persiste a denúncia com relação como não foi proporcionado vestiários adequados, eu aplico a pena mínima a apenas uma irregularidade, no caso, o valor previsto na tabela da Federação Paulista, R$ 120. Esse é o voto. Obrigado, doutor Eduardo Berol. Como vota, doutor Carlos Alberto? Senhor presidente, parabenizo a defesa e o nobre relator e eu acompanho em totum. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Primeiro que gostaria de parabenizar o doutor Joel, que eu, às vezes, costumo reclamar aqui que não há a indicação da norma infringida quando a gente indica o 191 do CBJD, e aqui ele colocou adequadamente aqui o que foi infringido, a letra do regulamento específico ou do regulamento geral de competições. Eu vou dobrar esse valor, porque eu vou aplicar 120 aliás, eu vou aplicar 200 por atitude, por infração. Então, eu vou votar no valor de R$ 400. Então, fica encerrado o processo 352 com a multa de R$ 120 por maioria. Encerrado o processo.
Próximo processo da pauta, processo 354. É minha relatoria. O processo 354 trata de uma denúncia promovida pela da Procuradoria. Válida pelo Campeonato Paulista Sub-17, envolve as agremiações do Palmeiras e do União Mogi, no último dia 27 de abril de 2024. A denúncia faz do atleta Theo Yuji Sakuramoto Souza, é atleta amador do União Mogi. A doutora Procuradoria traz a infração cometida pelo senhor Theo Yuji Sakuramoto Souza, capitulando no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, da agremiação do Mogi, e o relato do árbitro é o seguinte: ao assinalar o impedimento, o mesmo se dirigiu ao assistente número 2, Fabrício da Costa, mandou ele tomar no cu, não estava impedido. Então a denúncia vem no artigo 258, parágrafo 2º. Ele não tem antecedentes, e na súmula o relato é o seguinte: cartão vermelho. O motivo: ao assinalar o impedimento, o mesmo se dirigiu ao árbitro, ao assistente número 2, Fabrício da Silva Costa, mandou ele tomar no cu, não estava impedido. É exatamente como consta da denúncia. Aqui está o relatório do árbitro, do assistente. Eu, Fabrício da Silva Costa, assistente número 2, informei ao árbitro que após a marcação de impedimento de um jogador atacante da equipe visitante aos 80 minutos, o acréscimo de 1 minuto da partida, jogador número 16 da equipe visitante, senhor Theo Yuji Sakuramoto Souza, veio em minha direção e disse as seguintes palavras, abre aspas: você não viu que ele saiu de trás? Você sabe. Vai tomar no cu, caralho. Fecha aspas. Não há defesa nos autos. Então, questionou o doutor Rafael se ele vai fazer defesa, se tem provas a produzir. A doutora Procuradoria quer se manifestar sobre a denúncia? Não? Ok, então passo a palavra ao doutor Rafael para a defesa. Presidente, assunto atual, em pauta, né? Quem viu o jogo do São Paulo e Fluminense aí, o Diniz, né? Ele questionando o Daronco se ele ia expulsar só porque ele xingou o cara de filha da puta ou mandou tomar no cu, né? Então a defesa. Eu vou requerer aqui, presidente, aplicação, que seja um cartão vermelho direto e que tenha, né, uma divergência aí no relato da súmula e no relato do assistente, mas eu vou requerer pela aplicação da pena mínima convertida em advertência, por exemplo, primeiro por se tratar de um atleta amador e gozar do benefício do 182. Segundo, presidente, porque acho que as palavras que foram proferidas aqui, do jeito que foi relatado, tem muito mais o condão ali de um desabafo ali, de um momento de nervoso, do que o dolo de querer ofender o árbitro, né? E terceiro, presidente, porque em que pese, né, houve uma reclamação aí desrespeitosa, mas eu acho que as palavras que foram proferidas, perto do que o tribunal lida todo dia, acho que não foram tão gravosas assim, que merecem aí uma pena de uma partida. Então esse é o pleito, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Parabéns pela defesa. Eu entendo o direcionamento da defesa de Vossa Excelência, mas acabou de falar de um atleta aqui de 16 anos, e é o mesmo caso desse atleta, também um atleta de 16 anos, e uma conduta reprovável, né? Talvez, até essa observação que você fez do jogo de São Paulo, eu compreendo, são dois adultos, né? Nesse caso, é uma outra questão, trata-se de um menor, e eu acho que a conduta era gravosa. Diante disso, eu aplico apenas de 2 partidas, e considerando as benesses que ele tem no artigo 182 de tratar de campeonato amador, eu reduzo para 1. Como vota o doutor Eduardo Berol? Meu voto seria a mesma graduação, ia ser uma partida, então eu acompanho. E a doutora Eduardo, como vota do Carlos Alberto? Senhor presidente, parabenizo Vossa Excelência pelo voto e eu acompanho. Então fica encerrado o processo 354/2024, com a pena de 2 partidas convertida a 1 ao senhor Theo Yuji Sakuramoto Souza.
Próximo processo da pauta, famoso derradeiro dessa comissão. Responsabilidade do doutor Eduardo Berol. Vossa Excelência, a palavra, doutor Eduardo. Obrigado. Vamos ao último processo 356-2024, Paulista Sub-17. Partida entre Esporte Clube São Bernardo e Mauá Futebol Clube. Partida realizada no Estádio Municipal Giglio, Portugal, Pichinim, na data de 27 de abril de 2024. É denunciado o Esporte Clube São Bernardo. Relato do árbitro. Informa que o campo de jogo apresenta alguns locais onde a grama sintética está solta e faltando pedaços, inclusive na marca penal do gol, no gol oposto ao vestiário. Diante disso, a Procuradoria apresentou denúncia com base no artigo 191, pleiteando as penas ali previstas. O Esporte Clube São Bernardo, só procurar aqui, não possui antecedentes. Esse é o relatório. Obrigado, doutor Eduardo. Prova a produzir, não, doutor. Doutora Procuradoria, ratificamos a denúncia. Passo a palavra a Vossa Excelência para a defesa. Presidente, eu vou na esteira do julgamento passado, vou requerer pela aplicação, pela absolvição, né, entendendo que, em que pese o relato do árbitro, o fato é que ele, na análise, no contexto geral, ele chegou à conclusão de que o campo estava apto a receber a partida, caso não seja entendimento de Vossa Excelência, a aplicação da pena mínima, né, entendendo aí essa questão da aptidão e que também não tem relato do árbitro que esses supostos danos ao campo causou qualquer tipo de prejuízo. É assim que se requer, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Parabéns pela defesa. Passo a palavra ao doutor Eduardo Berol para voto. Eu vou no mesmo voto, acolho o pedido da defesa, entendo que se houve a partida, reunia condições de jogo. Cabe aí o setor responsável pela avaliação dos campos proibir a prática ou não. Diante disso, eu absolvo o Esporte Clube São Bernardo. Obrigado, doutor Eduardo. Como vota, doutor Carlos Alberto? Senhor presidente, mesmo entendimento do nobre relator. A Federação Paulista tem um departamento que verifica os campos de futebol antes do início do campeonato e interdito ou não, dizendo se tem condição de jogo ou não. Nesse caso, houve a partida, então acompanho o voto do relator. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Eu vou manter o entendimento que eu já tive do outro processo já com a punição, uma multa de R$400, 200 em cada infração. Nessa, como a infração só, eu voto pela multa de R$200. Por maioria, então, foi absolvida a agremiação, encerrado o processo 356. Agora são 18 horas. Hoje é dia 14 de maio de 2024. Estamos encerrando aqui a sessão da segunda comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol. Agradeço aqui a presença do doutor Eduardo Berol, doutor Carlos Alberto Silva, doutor Fred, doutor Procuradoria, doutor Rafael, da Defensoria, doutora Margarete, que nos acompanha aqui. Muito obrigado pelo compartilhamento. Doutora Paula, doutor João. Encerramos então a sessão. Obrigado a todos.